Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aos comentários da jurisprudência do TST do mês de novembro. Tudo que é mais importante aqui para o concurso da advocacia pública, a gente garimpou aqui e trouxe para vocês, ok? Então vamos ver o que a gente teve de importante aqui. A gente não trouxe um comentário tão longo, né? Porque você sabe que nem tudo que o TST julga é cobrado e é interessante você estudar para o concurso da advocacia pública. Você tem que selecionar. Então, nós temos aí o viés trabalhista, mas nós temos que ver dentro do direito do trabalho o que é importante para a advocacia pública, o que é cobrado na advocacia pública. Claro que é uma importância muito grande, isso aqui já intervindo um pouquinho na área dos outros professores, mas eu já dou a dica que serviu para mim é ler muitas súmulas, né? As súmulas são extremamente cobráveis aí na prova da advocacia pública quando envolve processo, trabalho e direito do trabalho, né? E complementar com a jurisprudência, porque é a jurisprudência que vai orientando aí a elaboração das súmulas e até reafirmando essas súmulas. Vamos ver o que é importante aqui, então? Primeiro julgado que eu trago para vocês envolve concurso público, né? Aqui a questão da contratação de terceirizados durante a validade do concurso público, será que é válido ou não? E se gera algum efeito? O TST, então, aqui julgou que a contratação precária no decorrer do prazo de validade do concurso público, com cadastro de reserva para as mesmas atribuições do cargo para o qual fora realizado o certame, configura preterição dos candidatos aprovados em ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, ainda que fora das vagas previstas no edital, ou não comprovada a efetiva existência do cargo oficialmente vago. Nesse caso aqui, pessoal, eu visualizo que há até uma vantagem do julgado do TST, porque ele foi muito mais bondoso que o próprio entendimento do STF, né? Aqui, mesmo você não tendo cargo oficialmente vago e mesmo não comprovada a efetiva existência desse cargo, né? E mesmo estando fora da questão do edital, você contratando um terceirizado, por exemplo, você terceirizou a procuradoria, né? Isso é muito comum, por exemplo, em procuradorias municipais. Você tem lá o concurso aberto, pessoal para ser chamado. Normalmente eles colocam em cadastro reserva. E começa a terceirizar, contratar comissionado, já há uma discrepância, por exemplo, 2 concursados e 15 comissionados, já há uma discrepância em relação a isso. E você começa a terceirizar, ou seja, contratar mais comissionados, isso pode repercutir sim na contratação obrigatória aí feita pelo Poder Judiciário. E caso envolva, por exemplo, isso aqui é muito comum em empresa pública, sociedade de economia mista, pode ter essa obrigatoriedade com base na jurisprudência do TST, porque ali é seletista, né? Você não vai ter servidor estatutário que iria para a justiça comum. Então teria competência, sim, da Justiça do Trabalho, ok? Outro julgamento interessante que a gente separou, como eu disse para vocês, esse vídeo aqui vai ser bem curto, a gente separou poucos julgados nesse mês. Diz aqui, ó, tem prevalecido no âmbito do TST entendimento no sentido da possibilidade de substituição do depósito recursal por fiança bancária ou pelo seguro garantia judicial. Isso aqui é muito debatido. Vocês sabem que lá também, quando a gente comenta jurisprudência dos outros tribunais, a gente tem muitos casos envolvendo a garantia no processo civil. E isso aqui chegou na Justiça do Trabalho, ou seja, em vez de você desembolsar um dinheiro para fazer o depósito recursal, você pode apresentar seguro, garantia e fiança bancária, que inclusive na linguagem do CPC é equiparação. É como se tivesse o mesmo status, né? Prosseguindo. A liquidez conferida ao seguro-garantia e à carta-fiança, com a sua conversão automática em dinheiro, ao final da execução, constitui verdadeiro aperfeiçoamento não só do processo de execução, como do sistema de penhora judicial, na medida em que harmoniza os princípios da máxima eficácia da execução para o credor e a menor onerosidade do devedor. E realmente isso aqui acontece, pessoal. Por quê? Porque você tem a menor onerosidade do devedor, que ele não precisa desembolsar em dinheiro. Ele pode pegar, por exemplo, uma fiança bancária, contratar um seguro-garantia e apresentar no processo. Então, para ele vai ser mais vantajoso. E para o credor também, porque você vai ter uma garantia real, uma garantia que realmente é um terceiro, normalmente uma instituição financeira, que garante o pagamento
desse valor. Então, tanto para credor quanto para devedor seria vantajoso. Tanto que o próprio CPC equiparou a dinheiro. Então, realmente é porque é algo que o CPC incentiva. Aqui na Justiça do Trabalho também ocorre esse incentivo, ok? Outro julgado que eu separei para vocês, do TST, é a respeito do recurso ordinário em mandado de segurança. O que nós temos aqui de especial? O que o TST julgou? Na hipótese, a despeito do impetrante ter formulado na petição inicial da reclamação trabalhista pedidos certos e determinados, indicando inclusive valores que se entendiam devidos, o magistrado determinou a emenda da inicial, exigindo uma liquidação pormenorizada das verbas referentes a cada pedido. Ocorre que tal exigência é medida que, além de extrapolar o comando previsto no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, impõe restrição indevida de acesso ao judiciário, visto que por vezes seria necessária a contratação de profissional contabilista pela reclamante, em muitos casos beneficiar da justiça gratuita para apresentação de cálculos de maior complexidade. Ademais, não há previsão legal para que se exija prova contábil pré-constituída para ajuizamento de reclamatória trabalhista. Então, nesse caso aqui, não poderia o juiz extrapolar exigindo que cada pedido fosse pormenorizado, ou seja, discriminado. Por que ele está pedindo, qual o valor correto e atualizado. Então, isso aí inviabilizaria a reclamatória trabalhista. Então, por isso que o TST resolveu tirar, porque é um excesso que não encontra amparo nem na CLT, nem no CPC, ok? Outro julgado que eu trago para vocês é a respeito de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, né, o famoso Correio, e o protocolo interno de medidas de prevenção da Covid-19. O que envolve isso aqui, né? Tudo que fala de Covid está na moda, né? E o que nós temos aqui? Diz o TST, de um lado, a paralisação completa de uma unidade de distribuição dos Correios até que todos os empregados realizem testes laboratoriais, o que inclui o prazo de diagnóstico, desculpe pessoal que está pequeno aqui para mim, e a possibilidade de retestagem diante de resultados inconclusivos. Não se mostra a medida mais razoável, a considerar a essencialidade do serviço prestado pela ECT. Inclusive aqui vale lembrar a existência de atividades postais incompatíveis com o trabalho remoto, triagem, entrega de objetos, atendimento à população, entre outros. E de outro, a possibilidade do lado comercial da ré no mercado não poder destoar das demais empresas que executam atividades econômicas correlatas, ligados ao segmento de encomendas atualmente explorado pelo setor privado da economia e aberto à concorrência. Nessa ordem de ideia, exigir da ECT sem respaldo legal comportamento superior ao exigido da totalidade das empresas que atuam em atividade similar e concorrente proporciona desequilíbrio da livre concorrência, garantindo o inciso 4º da Lei 170, artigo 170 da Constituição Federal. Nesse caso aqui, o que aconteceu, pessoal? Nós temos uma exigência desarrazoável de um protocolo da Covid, ou seja, você exigir a testagem e retestagem antes que o empregado vá até o trabalho. Então, nesse caso, você estaria extrapolando a razoabilidade, por quê? Porque não é exigido isso das empresas concorrentes. Então, só porque é empresa pública, você vai criar uma questão discrepante, sendo que ela está no regime de concorrência, né? Porque você tem outras empresas que também atuam no ramo de entrega de mercadorias, de encomendas. Então, nesse caso, você fazer uma exigência assim, mesmo que seja justificado, porque a Covid está perigosa no mundo, está dissipando aí vírus, há novas correntes e vertentes, né, desse vírus, mesmo assim você não tem como razoável essa exigência de protocolo da Covid, ok? Então, foi retirado essa exigência aí da empresa pública Correios. A próxima jurisprudência que eu trago para vocês do TST, fala sobre horas extras, revelia e confissão ficta. O que isso quer dizer? Vamos lá. A revelia, a confissão ficta da reclamada, bem como a ausência de controles de ponto, gera presunção relativa de veracidade de jornada de trabalho,
que pode ser elidida por prova em contrário com recurso à razoabilidade e à experiência do magistrado, conforme artigo 375 do CPC. De modo que não se impõe a adoção pelo julgador de toda e qualquer jornada de trabalho, informada pela reclamante, sobretudo quando essa se mostrar inverossímil, como ocorre no presente caso. Isso aqui, pessoal, já me lembra de várias audiências trabalhistas que eu fiz na época de Procuradoria Municipal. Fiz algumas como procurador de estado, mas mais como procurador do município. E o que acontecia? Muitas vezes você tinha essa presunção, porque a empresa terceirizada que era contratada do município não tinha controle ponto. E isso gerava uma presunção do que o autor alegasse fosse certo, até mesmo de horas extras. Só que a gente via umas coisas tão absurdas, porque a parte vinha e alegava que trabalhava 24 horas sem parar, e sem intervalo, e virava 24, 48, 36, ou seja, coisas totalmente ilógicas de acontecer, que pouco provável que isso acontecesse. Mas como tinha essa presunção, as pessoas exageravam, né? Então, com base nessa jurisprudência, já conseguiria defender a fazenda pública. Então, eu li e eu já lembrei desses casos que eu trabalhei na Procuradoria Municipal. Prosseguindo, todavia, tratando-se a discussão acerca de jornada considerada inverossímil, em face da confissão ficta e da ausência da apresentação dos registros de jornada, cumpre ao magistrado não excluir as horas extras, mas arbitrá-las segundo critérios de razoabilidade, ou seja, aqui ele pode fazer esse controle. Então, se de repente a parte autora começar a extrapolar, apresentar uma coisa que é totalmente ilógico, o magistrado poderá arbitrar e controlar esses casos, ok? Outra decisão que eu trago para vocês envolvendo responsabilidade subsidiária e convênio para exploração da atividade econômica, cursos presenciais ou à distância. Isso aqui está muito na moda, né, pessoal? Curso à distância a gente está fazendo agora, né? Eu gravei para vocês, chegou até vocês agora, então isso aí está muito em voga. É questão de modernidade. O que o TST julgou aqui? No caso, a Corte Regional consignou ser incontroversa a existência de convênio entre as reclamadas para prestação de serviços para a qual se inseria a reclamante. A má aplicação das diretrizes contidas na súmula 331, que é o caso de terceirizações, né? A súmula do TST. Porque o convênio assinado não representa uma terceirização de serviços e nem o verbete mencionado possibilita a responsabilização generalizada da empresa que se beneficia, ainda que indiretamente por força de trabalho, do empregado da empresa contratada. Registre-se que, a partir dos fatos descritos, não se aplica a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 725 da tabela de repercussão geral acerca do efeito reconhecimento da ilicitude da terceirização da atividade meio ou fim, porque no presente caso não se trata de terceirização. Então veja, pessoal, uma coisa é o caso de terceirização de serviços, que você já tem até uma repercussão geral julgada pelo Supremo e tem também a súmula 331 TST, que possivelmente vocês que estão estudando para concurso da advocacia pública já passaram por ela, já lembram dela, né? Eu já lembro porque eu trabalhei muito, tanto na época de concurso público como advogado público concursado. Então eu lembro muito dela. E não se aplica em todo e qualquer caso. Então você vai ter, por exemplo, convênio, você vai ter outras situações que envolvam não necessariamente essa terceirização, tá? Por isso que tem que separar o joio do trigo, ok? Outra questão, que é a última que a gente vai trabalhar nesse caso, nessa aula, é a questão de responsabilidade solidária e a questão de grupo econômico. Como que funciona aqui? E é o caso envolvendo a Varig, né? Diz o TST, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da DIN 3934, declarou a constitucionalidade dos artigos 60 e 141 da Lei 11.101, as quais estabeleceram que o objeto da alienação, aprovado em plano de recuperação judicial, estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributárias, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidente de trabalho. Dessa forma, a jurisprudência do TST entende pela inexistência de sucessão trabalhista e de qualquer responsabilidade das empresas arrematantes da unidade produtiva Varig.
Então veja, pessoal, isso aqui não é nada mais do que lógico, porque se a pessoa vai arrematar isso numa alienação judicial, é óbvio que ela não pode ser responsabilizada, né, como sucessora trabalhista ou tributária, porque senão ninguém iria participar de uma arrematação judicial. Então o TST não falou mais nada do que o lógico, né, e reconheceu a constitucionalidade da lei de falências, né, que é a lei 11.101. Então isso aí justifica o quê? A própria existência da arrematação no âmbito da recuperação judicial ou no próprio processo falimentar, né? Pessoal, basicamente seria essas as questões que eu queria apresentar, né, para todos vocês. Desejo para vocês sucesso, bons estudos e no mês que vem a gente vem com mais novidades de julgamento TST na matéria de concurso público da Advocacia Pública. Um grande abraço.